Se você tocar nesses meninos de novo, eu juro que a verdade vai explodir essas paredes douradas. A noiva sorriu com desdém. O motorista engoliu seco. E a faxineira, com as mãos ainda cheirando a produto de limpeza, ergueu o olhar como quem reconhece um paciente antigo. Naquela mansão, escondida atrás de cortinas caras, batia o coração de um segredo que valia mais do que qualquer herança e que, se revelado, não pouparia ninguém. Porque os gêmeos, que todos juravam ter morrido no parto, respiravam ali, e ela era a única pessoa que sabia exatamente como salvá-los e como derrubar quem queria silenciá-los. Antes de eu te contar essa história, me responde uma coisa: de onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias de coragem e destino conseguem chegar. Então comenta aqui embaixo, porque hoje você vai conhecer uma das histórias mais fortes e emocionantes que já passaram por este canal. Se prepara, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com o seu coração e vai te fazer acreditar de novo que às vezes o herói aparece onde ninguém imagina. O corredor principal da mansão tinha lustres que pareciam pequenos sóis, mas nada aquecia o jeito como a noiva do milionário falava com os funcionários. Cada ordem vinha afiada, cada humilhação meticulosamente calculada, e a equipe girava como portas de hotel barato. Ninguém resistia mais de um mês, até que a nova faxineira chegou com um currículo curto, olhos atentos e uma calma que irritava quem gostava de ver medo. O milionário, sempre ausente, só contava lucros e reuniões. Proibira maus tratos em teoria, mas não via o que acontecia fora do alcance das câmeras. E foi nesse cenário de ouro e gelo que a faxineira percebeu ruídos abafados atrás da biblioteca. Um choro duplo, compassado, que ninguém parecia ouvir, ou fingia não ouvir. Como se a casa inteira tivesse combinado guardar um segredo respirando. No final do turno, ela encostou a vassoura, contou passos, testou maçanetas e sorriu de canto. A mentira de uma mansão sempre range em algum lugar, e ali já rangia alto demais para quem sabe escutar. E o pior é que esse som não vinha de canos, vinha de vidas. Na primeira semana, ela viu a noiva desfilar vestidos como armaduras e frases como granadas. Sentiu o motorista observá-la pelo retrovisor com uma curiosidade úmida e desconfiada. Percebeu a governanta hesitar sempre que um assunto tocava os aposentos interditados. A cada manhã, a casa acordava cheirando a flores caras e medo barato, e a faxineira catalogava tudo em silêncio, como quem limpa pó de cima de retratos, e ao mesmo tempo lê as rachaduras da moldura. Numa tarde, o elevador de serviço parou 2 andares antes do previsto e ela escutou um shhh nervoso, 2 vozes infantis e uma canção quase sem palavras. O milionário, ao chegar, perguntou por planilhas, não por pessoas, e a noiva beijou seu rosto com uma doçura ensaiada, de novela com horário. Ninguém viu que, enquanto isso, a faxineira media com os olhos a distância entre o armário falso e a parede real. E anotou mentalmente: se choram em pares, é porque foram ensinados a chorar juntos. Um segredo bem guardado sempre deixa fiapos. Na noite de sexta, o motorista ofereceu carona à faxineira com sorriso mole e perguntas duras. Quis saber de onde ela viera, porque aceitara um salário tão baixo para alguém que falava com tanta precisão, e ela respondeu meio rindo: porque algumas mãos precisam treinar de novo, mesmo segurando panos. Ele não entendeu, mas gravou. A noiva, do alto da escada, tratou um garçom como poeira e avisou que segunda haveria um evento íntimo com jornalistas seletos. Nada de barulhos estranhos na casa. A faxineira ouviu e guardou. Jornalista é imã para a verdade, e alguém ia tentar desligar o imã. Mais tarde, quando foi devolver produtos ao depósito, sentiu um fluxo de ar vindo da parede e encontrou uma fresta. Por ela, passou um sussurro infantil: não fala alto. Ela tocou a superfície falsa com a mesma leveza com que um cirurgião testa um tecido antes da incisão. Por trás do gesso, a vida tremia.
E a mentira também. E toda mentira, quando treme, anuncia queda. No sábado, a noiva organizou um jantar para poucos e bons. Riu alto de piadas que ela mesma não entendeu. E deu ordens como se distribuísse multas. A faxineira circulava recolhendo copos, memorizando rotas, cronometrando idas e vindas do motorista ao porão. Num dos retornos, ele segurava uma bandeja vazia, como quem segura um segredo pesado. Ela encostou no vão da escada e ouviu passos miúdos acima, depois batidas ritmadas. 2, pausa, 2, pausa. Sinal de quem aprendeu a comunicar o invisível. Quando a última taça foi guardada, ela voltou ao depósito, encaixou um espanador na fresta e ouviu respirações sincronizadas. Sentiu o cheiro de talco e de medo. Então, como quem alinha instrumentos antes do concerto, decidiu: amanhã abro isso. Mas sabia que abrir paredes derruba mais do que tijolos. Derruba histórias, e algumas histórias explodem. No domingo, o milionário cancelou um voo para resolver assuntos internos. A noiva mascarou irritação com perfume e sorriso de capa, e o motorista passou o dia no pátio, perto demais do porão. A faxineira pediu para cuidar só do andar de cima, queria distância deles, e na biblioteca girou o livro certo, moveu o painel certo e a parede respirou. Do outro lado, 2 meninos de olhos enormes, ligados pela cabeça, olharam para ela com a coragem dos que nunca conheceram rua. "Quietinhos, tá?" sussurrou, e eles em coro. "Promessa?" Ela assentiu. E notou cateteres improvisados, curativos mal colocados, fraldas limpas e brinquedos quase novos. Havia carinho escondido ali, mas havia culpa também. Fechou em silêncio, voltou ao corredor e encontrou a noiva aguardando. "Perdeu algo, querida?" A faxineira sorriu. "Quem conhece anatomia aprende a vestir máscaras." E seguiu, porque o palco estava montado, os atores aquecidos e a cena principal vinha logo. E ninguém estava pronto para o que ela sabia. À noite, o motorista parou ao lado dela na saída e disse baixo: "Tem coisas aqui que é melhor não ver." Ela respondeu sem olhar: "E tem vidas aqui que é impossível não salvar." Ele gaguejou, falou de lealdade, de preço, de silêncio. Ela encaixou a vassoura no armário e deixou cair uma frase que não pertencia a uma faxineira. Sutura mal feita da necrose ética. Ele estremeceu sem entender as palavras, mas entendeu o perigo. A noiva da varanda observava tudo com taças e desdém. Naquela mesma madrugada, a faxineira sentou na cama do quarto simples do fundo do terreno e abriu a bolsa. Dentro, um crachá antigo de hospital, dobrado como quem esconde um passado. Sobre ele, um bilhete com 3 nomes, 2 de crianças, 1 de mulher, e uma data. Ela respirou fundo e prometeu a si mesma: "Amanhã começo a separar o que mais importa." E não falava de roupas, e muito menos de lixo. A noiva marcou a coletiva privada para a quarta. Queria manchetes sobre filantropia e casamento perfeito, não sobre ausências. Interditou corredores, multiplicou ordens e chamou o motorista ao escritório com a porta fechada. A faxineira limpava o corrimão quando ouviu rotas, resgate discreto, sem testemunhas. O milionário, ao telefone, discutia contratos e dizia que família é prioridade, com a sinceridade de quem acredita no que diz, mas não sabe onde a prioridade dorme. A faxineira cravou a rotina. Das 14 às 16 horas, o porão ficava sem vigilância porque o motorista buscava flores. Anotou mentalmente o mapa de tomadas, luz, fechaduras. Naquela tarde, levou uma sacola com fraldas e pomadas de cortesia, como quem leva pano. Por trás da parede, os meninos sorriram em estéreo. Ela ajustou curativos, checou sinais, trocou um olhar com o mais quieto e pensou: linhas venosas boas, mas quem instalou isso aqui aprendeu no improviso. E improviso é o que mata segredo. No fim, fechou tudo impecável. Por fora, a mansão, por dentro, UTI clandestina.
No jardim, a noiva ensaiava o discurso filantrópico. O motorista lia mensagens com um emoji de coração e um endereço. A faxineira passou com o carrinho de limpeza e, sem que ninguém percebesse, deixou cair um anel simples no gramado. Minutos depois, a governanta trouxe o anel preocupado. A noiva riu e disse que pobre acha joia em qualquer latão. A faxineira anotou no peito o som que a arrogância faz quando pisa no que não entende. À noite, visitou de novo os meninos, agora levando 2 lanternas pequenas e um brinquedo que tocava uma canção de ninar. Entre um ajuste e outro, perguntou baixinho: "Alguém vem aqui quando o moço das flores sai?" O mais falante respondeu: "A moça que cheira forte fala que vai levar a gente para ver o mar." Ela congelou. Mar é palavra que seduz quem nunca saiu. E gente que marca mar, marca sumiço. Fechou os olhos, sentiu o peso do juramento antigo no pescoço e decidiu. O relógio começava a correr ao contrário agora. E seria barulhento. Na terça, o milionário chegou mais cedo. Chamaram-no ao telefone e ele entrou na biblioteca. Girou o mesmo livro, olhou os meninos com ternura assustada, ajeitou uma manta, deixou beijos apressados na testa e fechou a parede com dedos trêmulos. A faxineira viu tudo pelo reflexo da moldura e entendeu. Ele os amava, mas tinha medo maior do que o amor. O medo do mundo. Saiu de fininho, foi até a despensa e escreveu uma frase no verso de uma lista de compras. Amor sem coragem vira conivência. Guardou consigo. No pátio, o motorista recebeu uma chave extra. À noite, a noiva provou um vestido branco que jurava pureza e falou pelo viva voz. Amanhã, ninguém entra no porão. A faxineira sorriu sem ser vista. Porão? Eles achavam que sabiam os nomes dos esconderijos, mas a casa, quando decide proteger os seus, cria portas onde antes só havia parede. E ela, que conhecia a anatomia e arquitetura de segredos, já tinha a incisão pronta, a mais limpa possível. Horas depois, um envelope pardo apareceu debaixo da porta do quarto da faxineira. 3 fotos antigas de centro cirúrgico, assinadas por ela, manchetes de um erro que não foi erro e um bilhete. Não recomece. Ela sentiu o passado morder o calcanhar. Ouviu metal e sangue que não eram metal nem sangue. Apenas memórias condensadas. Respirou como quem conta até 10 antes de suturar uma artéria vital e rasgou o bilhete no tempo certo. Foi até o espelho e repetiu nome por nome de pacientes que salvaram-se quando o impossível não cabia nos protocolos. A mão tremeu, parou, firmou, do lado de fora, passos. Um sussurro. Quarta, às 15, saída lateral. Reconheceu a voz do motorista, respondeu com silêncio, o anestésico mais potente contra chantagens apressadas, e decidiu. Amanhã o mundo conheceria os meninos, mas pelas mãos certas, não pelas erradas, e o show de filantropia viraria prova. Na madrugada, ela desenhou num pano de prato um plano de contingência. Rota A, ambulância anônima com pediatra cúmplice. Rota B, jornalista decente com câmera e ética. Rota C, confronto em público com proteção legal. Checou contatos antigos, achou um número que jurara nunca mais discar e escreveu uma mensagem sem assinatura. Caso Moretti, Conjoined Twins, Neglect Risk, Urgent Review. Segundos depois, 3 pontos piscando. Do outro lado, a ex-chefe. Achei que você tinha sumido. Resposta. Eu tentei. E a noite ficou curta. Nos primeiros pássaros, ela fechou a bolsa com gás e tesoura de ponta-romba, fita e uma coragem que não cabe em crachá. Porque, se o passado cobra, a vida cobra mais alto. E aqueles meninos tinham direito a nascer de novo à luz, não a morrer à sombra. Quarta-feira começou com céu limpo e intenções turvas. A noiva alinhou câmeras, o motorista deixou o carro ligado na lateral e o milionário nervoso passava os olhos em tudo sem ver nada. A faxineira, no uniforme azul impecável, entrou na biblioteca, acionou o mecanismo, tomou os meninos nos braços com a prática de quem já moveu mundos sem derrubar um. Saiu pelo corredor enquanto o discurso começava.
Quando a noiva ergueu a taça para falar de amor ao próximo, ouviu um coro infantil atrás. A sala congelou. A faxineira firme anunciou: "O próximo tem nome e pulsa aqui." O milionário deixou cair o microfone. A noiva perdeu a cor. A imprensa ligou as câmeras tarde demais e o motorista lá fora acelerou. Vazio. O plano de sumiço desandava, mas alguém na varanda já ligava para quem não devia. E o pior ainda nem tinha começado. O microfone caiu no mármore e fez um som de verdade. As câmeras piscavam como olhos assustados. O salão dourado prendeu a respiração, enquanto eu, com o uniforme ainda úmido de produto, segurava os gêmeos com o mesmo cuidado com que se carrega uma promessa difícil. A noiva empalideceu, um tom que nem a maquiagem conseguiu esconder. O milionário levou a mão ao peito como quem tenta lembrar onde guardou a coragem. Os repórteres ergueram as perguntas como lanças e o motorista olhou para a saída lateral. Do jardim, com a inquietação de quem já tinha um carro ligado esperando, eu disse sem gritar, mas como um bisturi que abre sem tremer: "Eles estão vivos, precisam de respeito e hoje ninguém vai apagá-los." A noiva avançou 2 passos com um sorriso de porcelana trincada. "Você sequestrou crianças da minha casa, sua ousada." O milionário balbuciou. Meu nome, que ele nem sabia o segurança. Hesitou entre a ordem e o instinto, e os meninos fizeram um som em coro que partiu a sala ao meio. Foi quando a mentira tentou ganhar voz mais alta do que o choro. A noiva ergueu o celular e mostrou mensagens editadas, em que meu número parecia combinar uma fuga. Os flashes repetiram a versão conveniente. O motorista assentiu com a cabeça devagar, e eu entendi que estavam prontos para me transformar na vilã perfeita. Respirei como quem prepara o campo cirúrgico e alinhei palavras que cortariam sem sangue. Sequestro não usa gás esterilizada, não troca curativo, não monitora hidratação e não chega com horas. Registradas de visita. O milionário piscou confuso, como quem encontra um espelho antigo no fundo do armário, e a sala inteira percebeu que aquela faxineira falava uma língua que não aprendemos no serviço. "Você vai responder por cada segundo dessa encenação", cortou a noiva, ajustando o colar como se a joia fosse um carimbo de autoridade. O motorista aproximou-se oferecendo uma manta com zelo falso. Os repórteres pediram que eu explicasse de onde conhecia os protocolos e eu, ainda firme, apenas inclinei o queixo para os gêmeos. Eles têm sinais vitais estáveis, mas os acessos foram improvisados, a risco de infecção se continuarem escondidos sem supervisão pediátrica. Um murmúrio cruzou o salão como vento em cortina pesada. O milionário deu um passo na minha direção. "Quem é você, afinal?" Eu poderia ter dito títulos, prêmios e salas frias, mas preferi a verdade útil. "Sou quem sabe ouvi-los. Sou quem estava aqui quando ninguém via." A noiva riu, curto como uma porta batendo. "Traduzindo, ela é nada. Quer fama. Inventou ser médica." O segurança tocou meu braço com cuidado. Eu recuei 1 centímetro e deixei que a sala visse o detalhe que ninguém espera de uma impostora. O crachá antigo, protegido por plástico, com meu nome apagado pelo tempo e um selo de um hospital, que todo mundo já leu em manchetes. Não falei. O cargo falei. O compromisso. Se alguém nesta sala ousar separar sofrimento de protocolo, eu assino embaixo que eles estavam em risco. O milionário tremeu os lábios, como quem quer pedir perdão antes de entender a culpa. A noiva sussurrou ao motorista algo que tinha números, horas e a palavra lateral. E eu vi a narrativa sendo empurrada em minha direção com o mesmo método com que se empurra alguém para fora de cena. Os flashes tornaram a luz cruel. Então, eu transformei a crueldade em prova. Entreguei a um repórter a pasta de papel pardo que eu trazia dobrada no carrinho de limpeza lá dentro, fotos datadas das trocas de curativo, registros de horário anotados no verso das notas de compra, medições de temperatura com caneta simples, nada espetacular, apenas o suficiente para que a verdade parasse de sangrar no chão da retórica.
Por que esses registros existem? Perguntou alguém do fundo. Porque quando a casa... Mente, alguém precisa lembrar onde a vida falou. Respondi, sem tirar os olhos dos meninos. A noiva avançou com indignação de novela e repetiu a palavra sequestro. O motorista levantou as mãos como quem diz que está apenas cumprindo ordens, e foi nesse gesto inocente demais que a máscara arreou 1 milímetro. Um repórter notou a tatuagem discreta no pulso dele, a mesma sigla de uma empresa de segurança privada que prestava serviços para a família da noiva. O milionário, atento pela primeira vez, cruzou o olhar entre os dois e perguntou baixo: "Desde quando você trabalha para eles?" O motorista sorriu com dentes de quem treinou respostas. "Muito antes de eu aprender a dirigir para o senhor." O salão arfou como quem recebe a primeira gota de chuva, depois de uma seca longa. Eu mantive a calma na superfície e o incêndio controlado por dentro, porque humilhação é um bisturi cego, mas a prova é lâmina afiada. Os meninos nunca foram perigo para esta casa. O perigo sempre foi o silêncio, declarei, e senti que o eixo do chão mudou 2 graus. A noiva apertou o celular como se pudesse esmagar as mensagens que já não obedeciam. O motorista recuou 2 passos e cada passo dizia que havia mais história para confessar do que gasolina no carro. O milionário finalmente mandou desligar as músicas, os brindes e as máscaras, e a coletiva virou audiência. Só que o jogo que vira tão bonito nunca termina quando a bola cai no nosso lado. O silêncio que veio depois foi grosso, quase palpável, como se a mansão inteira tivesse engolido o próprio ar e esperasse o próximo som para decidir de que lado ficaria. O milionário olhou para mim com um olhar que misturava incredulidade e medo. Medo do que eu sabia, medo do que o mundo estava prestes a saber. "Explique o que está acontecendo", ele pediu, com voz grave, trincada por dentro. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro do perfume doce e falso da noiva se misturar com o desespero que começava a escapar de suas feições. "O senhor quer mesmo saber?" perguntei, e quando ele assentiu, continuei. "Os meninos não estavam sequestrados. Eles foram escondidos para proteger a imagem que o senhor queria manter e usados por quem queria se livrar deles para sempre." A sala gemeu de espanto. A noiva deu um passo para trás e murmurou: "Mentira." Mas o olhar do motorista denunciava que havia algo que ela não queria que ninguém soubesse. Eu me virei para ele e disse: "Você sabe que não dá para esconder uma vida inteira atrás de uma parede." Ele ficou pálido. O repórter levantou a câmera, e naquele instante o jogo começou a virar, só que o tabuleiro ainda escondia peças que ninguém tinha visto. O motorista tentou disfarçar, mas suas mãos tremiam como se segurassem um segredo que queimava. "Eu só seguia ordens", ele sussurrou, desviando o olhar. A noiva o interrompeu com um olhar de ódio. "Cale a boca, idiota!" Mas era tarde. As palavras já tinham saído e agora pesavam no ar. O milionário deu um passo à frente e perguntou: "Ordens de quem?" O motorista engoliu seco. "Da senhorita. Ela me pediu para resolver isso discretamente, para levar os meninos e deixá-los longe." O salão virou um campo minado de olhares. A noiva tentou rir, mas o som saiu cortado, sem graça. "Você vai acreditar nesse delinquente? Ele está mentindo para se safar." Eu mantive o olhar fixo nela, firme, quase em silêncio, até que disse: "Então, por que o seu irmão faria algo assim?" A palavra irmão ecoou como um disparo. Todos se viraram para mim. "Irmão?" repetiu o milionário. A noiva tentou negar, mas o repórter mostrou uma imagem no celular, o mesmo sobrenome, tatuado no pulso do motorista. O escândalo que ela tanto temia começava a respirar por conta própria, e cada respiração era uma sentença. O chão parecia querer engolir a noiva. Ela cambaleou, buscou apoio no piano dourado e sussurrou algo que ninguém entendeu. O motorista, acuado, tirou um envelope do bolso. "Ela me pagou para desaparecer com eles, mas eu não consegui", confessou. O milionário tomou o envelope das mãos dele e o abriu com o desespero de quem rasga o próprio passado. Lá dentro,
Fotos. Fotos dos gêmeos dormindo, enfaixados, com datas e marcas do tempo. Fotos que provavam que tudo aquilo vinha acontecendo há meses, talvez anos. A noiva tentou agarrar o envelope, mas o milionário segurou firme. "Isso é verdade!" gritou ele, e a voz ecoou pela mansão inteira. A mulher que antes humilhava a todos, agora tremia, pequena. "Eu só queria proteger o senhor da vergonha", balbuciou. "Vergonha?" Ele repetiu, com os olhos marejados. "Vergonha é esconder os meus filhos vivos e tratá-los como monstros." O salão inteiro vibrou em silêncio. Os repórteres gravavam cada lágrima, cada tremor. Eu me mantive firme, porque sabia que ainda não era o fim. A verdade não nasce de uma vez. Ela sangra aos poucos. A polícia chegou. Luzes azuis e vermelhas invadiram os vitrais dourados da mansão. O som das sirenes misturava-se ao choro contido dos gêmeos e ao barulho do coração de todos ali. O motorista foi levado para fora, enquanto a noiva gritava que tudo era armação. Eu, ainda com o uniforme manchado, continuei parada no mesmo lugar, com o olhar fixo nos meninos. O milionário aproximou-se de mim, agora diferente, sem arrogância, sem pressa, sem máscara. "Quem é você de verdade?" perguntou. E dessa vez o tom não era de desconfiança, era de súplica. Eu respirei fundo e disse: "Sou quem tentou salvar vidas quando o mundo decidiu se envergonhar delas. Sou quem ficou para trás quando os outros fugiram." Ele piscou, confuso. "Você é médica?" As palavras saíram como um soluço. Eu assenti lentamente. A revelação explodiu na sala como um trovão calado. A faxineira que todos ignoravam agora era a única pessoa capaz de salvar o que restava daquela família. Mas o relógio ainda marcava o tempo da dor. E o pior ainda estava guardado no cofre que ninguém ousava abrir. "Você mentiu para mim também", disse o milionário, a voz firme, mas quebrada. "Você entrou na minha casa fingindo ser quem não era." Eu segurei o olhar dele. "Eu entrei porque ninguém mais entraria, e porque alguém precisava ver o que vocês fingiam não ver." Ele respirou fundo, olhou para os gêmeos e murmurou: "Eu só queria protegê-los do mundo." "Mas o mundo não é o inimigo, Sr. Moretti", respondi, com a calma de quem já viu o coração parar e voltar. "O inimigo é o medo." A noiva, algemada, ainda tentou gritar. Ela sabia demais, ela sabia desde o início. Eu apenas sorri e respondi: "Sabia, porque um erro que não cometi me tirou tudo, e talvez o destino tenha me trazido até aqui para corrigir o último erro de todos." O repórter aproximou o microfone. "Que erro?" Eu olhei para os meninos, acariciei o cabelo de um deles e sussurrei: "A mãe deles não morreu no parto." O salão mergulhou num silêncio que cortava. As câmeras congelaram. E o milionário deu um passo para trás, como se o chão tivesse acabado de sumir. "O que você disse?" Ele balbuciou, a voz trêmula, quase infantil. "A mãe deles não morreu no parto", repeti. "Ela foi silenciada." O som da palavra ecoou pelas paredes como um trovão engolido. O repórter largou o microfone. A noiva empalideceu ainda mais, e o milionário caiu de joelhos, sem entender se chorava de dor ou de culpa. Eu continuei, firme, como quem corta uma ferida para que o pus saia. Eu estava lá naquela noite. Fui eu quem atendeu a emergência, e quando percebi o que estavam prestes a fazer, tentaram me culpar, tentaram apagar meu nome, me afastaram para sempre. O milionário ergueu o rosto. "Você estava lá?" Eu assenti. "E agora, Sr. Moretti, o destino trouxe a verdade de volta. A mulher que o senhor enterrou como morta ainda respira, e a chave para provar isso está dentro desta casa." O público, a imprensa, todos se inclinaram presos. "E onde está essa chave?" perguntou o milionário. Eu o encarei e respondi: "No cofre que só se abre com a voz da mulher que vocês tentaram calar." Mas quando aquele cofre se abriu, ninguém estava preparado para o que saiu de lá. O cofre ficava atrás do quadro que retratava a própria noiva, um retrato caro, pintado para parecer eterno, mas que agora começava a desbotar sob a luz das câmeras.
O milionário, ainda atônito, caminhou até lá como um homem que atravessa o próprio inferno, cada passo um pedido de perdão que não cabia mais nas palavras. "Como esse cofre se abre?" perguntou a voz embargada. "Com a voz dela", respondi. O segurança tentou forçar a trava, mas nada acontecia. Era preciso o comando certo, a frase exata, e apenas uma pessoa sabia qual era. "E como você sabe disso?" insistiu o milionário. "Porque fui eu quem ajudou a configurar o sistema quando ela ainda estava viva", respondi, sentindo o peso da memória me cortar por dentro. A noiva riu nervosa, tentando parecer no controle. "Que teatrinho barato! Acha mesmo que vai encontrar um fantasma aí dentro?" Eu me aproximei, olhei para o microfone embutido no painel e disse baixinho: "Se algo me acontecer, confiem na doutora de mãos pequenas." Um bip soou, o quadro se moveu e o cofre começou a respirar. O barulho metálico do cofre se abrindo soava como o coração do passado voltando a bater. A tampa deslizou, revelando um compartimento iluminado por dentro, com um tablet antigo, uma gravação e uma pasta marcada com o nome Projeto Aurora. O milionário tocou o objeto com a delicadeza de quem toca o rosto de um morto. "Isso é dela?" perguntou. "É", respondi. "E o senhor precisa ver tudo antes que o resto do mundo veja." Ele hesitou, olhou para os repórteres e mandou todos desligarem as câmeras. "Sem registros, por favor." A noiva tentou se aproximar, mas foi contida. Eu apertei o botão do play. A tela piscou e a imagem de uma mulher apareceu, pálida, serena, com o mesmo olhar que os gêmeos herdaram, a mãe deles. "Se você está vendo isso", dizia ela na gravação, "é porque não confiaram em mim. Mas meus filhos nasceram vivos e alguém nesta casa decidiu que a verdade seria um escândalo maior do que o amor." O milionário cobriu o rosto com as mãos. A gravação continuava. "Confio que um dia a doutora que prometeu cuidar deles vai encontrar esse vídeo. Ela saberá o que fazer." O salão inteiro se dissolveu em silêncio, e naquele silêncio dava para ouvir o som do arrependimento nascendo. O milionário se ajoelhou diante do cofre aberto, chorando com o peso de quem percebe que viveu anos fugindo do espelho. "Eu matei a mulher que mais me amou", sussurrou. Eu me abaixei ao lado dele e disse: "Não, Sr. Moretti. O senhor só acreditou na mentira errada." A noiva, algemada, começou a gritar que era tudo montagem, que o vídeo era falso, mas ninguém mais a escutava. O motorista, ao ser reconduzido pelos policiais, baixou a cabeça e murmurou: "Ela planejou tudo." Disse que o nome da família não podia ser manchado. O milionário se levantou devagar, olhou para a noiva e disse: "O nome da minha família não está sujo pelos meus filhos. Está sujo por tudo o que fizemos para escondê-los." E nesse instante, os gêmeos começaram a chorar, não de medo, mas de um alívio que nem sabiam o nome. Eu me aproximei, os abracei e prometi: "Agora vocês vão viver à luz do dia." E a casa, pela primeira vez, pareceu respirar junto. A polícia retirou a noiva, mas antes de sair, ela ainda conseguiu lançar seu último veneno. "Você acha que venceu, faxineira?" disse com o rosto descomposto. "Mas sem mim, essa família vai ruir. Você acha que o mundo vai aceitar dois monstros como herdeiros?" Eu me aproximei dela, olhei fundo e respondi: "O mundo só chama de monstro o que tem medo de amar, e você sempre teve medo." Ela desviou o olhar e, pela primeira vez, ficou em silêncio. O milionário, exausto, aproximou-se e colocou a mão em meu ombro. "Se você quiser ir embora, eu entendo, mas, se puder ficar, eu preciso da sua ajuda." Eu respirei fundo, sentindo o peso de uma vida inteira se equilibrar naquele pedido. "Eu não vou a lugar nenhum", respondi. "Ainda há algo que precisa ser feito." Ele franziu a testa. "O que mais pode haver?" Eu encarei o cofre aberto e disse: "A verdade nunca vem sozinha, e o que está nesse projeto pode mudar o destino deles." O Projeto Aurora era um dossiê de pesquisa médica,
com anotações detalhadas sobre o desenvolvimento fetal raro dos gêmeos e uma série de e-mails trocados entre a mãe deles e uma clínica de renome. A cada página, uma nova revelação. Ela descobriu que havia uma cirurgia possível, expliquei. Poderíamos separá-los sem risco de morte, mas o hospital recusou. Não queria se associar a um caso que poderia manchar a reputação se algo desse errado. O milionário folheava os papéis em choque. E ela tentou por conta própria? Não, respondi. Ela pediu ajuda e o nome que assina a negativa médica é o mesmo que financiava esta casa. Ele levantou os olhos pálido. Meu nome? Eu assenti. Ela só precisava de coragem, mas o senhor só lhe deu silêncio. Ele se afastou, cambaleando. Meu Deus, o que eu fiz? A resposta ficou no ar, pesada, como anestesia demais no corpo errado. O que ele fez foi simples. Acreditou que reputação vale mais que vida. E agora tudo o que restava era tentar costurar a culpa antes que virasse cicatriz eterna. Eu fechei a pasta, olhei para o milionário e disse: ainda há tempo de corrigir. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Como? Perguntou. Com o mesmo gesto que destruiu tudo, uma decisão. Ele assentiu, respirou fundo e chamou um dos repórteres de volta. Ligue as câmeras, disse. O salão se iluminou outra vez. Meu nome é Ricardo Moretti e hoje eu quero dizer ao mundo que meus filhos estão vivos, que eles são a minha razão e que a mulher que me mostrou a verdade é quem vai salvar a vida deles. As pessoas começaram a aplaudir e eu, pela primeira vez em muitos anos, senti o coração bater no mesmo ritmo da esperança. Mas saiba, Sr. Moretti, avisei, o caminho ainda não acabou. Para que eles sobrevivam, precisamos retomar a cirurgia, só que dessa vez com tudo exposto, sem segredos. Ele concordou. Então faremos isso. E assim, entre lágrimas, flashes e remorso, um pacto foi selado. E o passado, pela primeira vez, começou a ser curado. Mas quando a verdade foi exposta, o mundo mostrou que ainda não sabia lidar com o que é diferente. O dia amanheceu pesado, o céu parecia coberto por lençóis cinzentos, como se até o sol tivesse medo de olhar o que viria. A mansão, antes símbolo de poder, agora era cenário de penitência. Jornalistas cercavam os portões, médicos ligavam oferecendo opiniões, e o nome Moretti aparecia em cada manchete, dividido entre culpa e compaixão. Eu caminhei pelos corredores vazios com a mesma sensação de quem retorna a um hospital após anos. Aquele silêncio estéril, onde cada lembrança é um bisturi. Os gêmeos dormiam juntos, respirando em sincronia, e cada movimento deles me lembrava o motivo pelo qual não podia mais fugir. Eles são fortes, sussurrei, ajeitando o lençol. A força sempre vem dos que o mundo chama de fracos. O milionário entrou devagar, com o semblante devastado. As redes sociais estão dizendo que você é um milagre e uma farsa ao mesmo tempo, comentou. Eu sorri triste. É o preço da verdade, Sr. Moretti. Ela cura, mas também inflama. Ele assentiu, olhando para os filhos. Eu quero fazer o que for preciso. Diga o que precisamos. E eu respondi. Precisamos de coragem e de uma sala cirúrgica. O retorno ao hospital foi como atravessar um túnel de fantasmas. Cada corredor tinha meu nome sussurrado entre as paredes, lembranças do erro que nunca cometi, manchetes antigas me acusando de negligência e olhares de gente que preferia o conforto da dúvida à dor da verdade. O diretor me recebeu com um sorriso constrangido. Doutora, não esperava vê-la assim. Nem eu, respondi, mas o destino tem um senso de humor peculiar. Ele folheou meus antigos relatórios e suspirou. E cirurgia é arriscada. Nenhum hospital quer se envolver num caso tão midiático. Eu o encarei firme. Então eu faço aqui mesmo, no velho centro de pesquisas, com a equipe que sobrou. Ele hesitou. Sem patrocínio, sem respaldo, sem vergonha, cortei. Já basta. O milionário, que observava em silêncio, se aproximou. Eu banco tudo, cada centavo.
Eu olhei para ele e disse: Não se trata de dinheiro, Sr. Moretti. É sobre humanidade. Ele entendeu. Pela primeira vez, talvez, ele entendeu. E, naquele instante, senti que a cirurgia já tinha começado. Não no corpo dos gêmeos, mas na alma de todos nós. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Faxineira médica desafia hospital e promete operar gêmeos siameses escondidos por milionário. As manchetes variavam entre heroísmo e escândalo. A sociedade, acostumada a julgar pelo crachá, agora não sabia em que lado ficar. Eles vão te destruir de novo, disse o repórter que primeiro acreditou em mim. Que tentem, respondi. Dessa vez, não tenho mais nada a perder. A noiva, presa, enviou mensagens por meio de advogados, tentando vender entrevistas. O motorista, arrependido, aceitou testemunhar em troca de redução de pena. O mundo girava em torno da cirurgia como um espetáculo, mas para mim era mais do que isso. Era redenção. Na noite anterior à operação, sentei-me ao lado dos meninos que dormiam tranquilos e prometi em silêncio: nada de errado vai acontecer, não enquanto eu respirar. Do lado de fora, o milionário olhava pela janela, as mãos unidas, repetindo a mesma frase em voz baixa. Pela primeira vez, ele e eu rezávamos pelo mesmo milagre. O centro cirúrgico improvisado parecia um altar. Equipamentos doados, médicos voluntários, câmeras posicionadas para transmitir tudo com transparência total. Era o primeiro procedimento aberto ao público, transmitido como símbolo de coragem. Está pronta? Perguntou o anestesista. Mais do que nunca, respondi. As luzes se acenderam. O milionário assistia do lado de fora, de jaleco, as mãos trêmulas. Se algo der errado, começou ele. Então o erro será meu, interrompi. Mas a vergonha, nunca mais. O bisturi tocou a pele dos meninos com a leveza de uma promessa antiga. Cada corte era uma lembrança sendo reescrita. Pressão estável, disse alguém. Frequência normal. As vozes se misturavam, mas o som que dominava era o da esperança, respirando pela primeira vez em muito tempo. O relógio marcava 6 horas de cirurgia. Eu não piscava. O mundo inteiro parecia segurar o ar. E então, o monitor apitou. Uma linha reta. Por um segundo, o tempo morreu. Parada cardíaca, gritou o auxiliar. Adrenalina, agora! O anestesista agiu rápido, mas o coração de um dos meninos teimava em não voltar. O silêncio na sala era absoluto. Eu apertei o tubo de respiração com força. Olhei para o pequeno rosto dele e sussurrei. Você não vai embora agora, ouviu? Minhas mãos tremiam, mas continuei a massagem cardíaca. Mais uma dose, ordenei. Carga 3. O choque percorreu o corpo minúsculo. 1 segundo de eternidade. 2. E então, batimentos, fracos. Mas ali, um suspiro coletivo encheu a sala. Lá fora, o milionário caiu de joelhos e chorou como um pai, e não mais como um empresário. Eles estão vivos, avisei, e as lágrimas me impediram de ver direito os rostos ao meu redor. Foram 9 horas no total, e quando tirei as luvas, minhas mãos pareciam ter envelhecido 10 anos. Mas a vida ainda estava ali. Eu sorri e disse, a primeira parte acabou, agora é com o tempo. O mundo assistiu em êxtase. Milagre em tempo real, diziam as manchetes. Faxineira salva filhos do próprio patrão. Eu recusei entrevistas. Não era heroísmo, era justiça. Os meninos, ainda ligados por uma pequena faixa óssea, respiravam sozinhos pela primeira vez. O milionário prometeu transformar sua fortuna em algo útil. Quero criar uma fundação com o nome da mãe deles, anunciou. Eu apenas assenti. No corredor, ele me alcançou e disse, você me ensinou a ser pai. E o Senhor me ensinou que o perdão não é fraqueza, respondi. Lá fora, o povo aplaudia. Mas eu sabia, ainda havia uma verdade a ser revelada. O prontuário que encontrei dentro da pasta trazia uma assinatura. O mesmo médico que me denunciou anos atrás. O mesmo homem que mentiu no relatório da mãe dos meninos. Respirei fundo e pensei,
A cirurgia salvou vidas. Agora é hora de salvar a verdade. Mas quando o nome do verdadeiro culpado apareceu, descobrimos que o passado ainda não tinha terminado a operação. A revelação caiu como uma lâmina sobre a paz recém-conquistada. O nome no relatório? Dr. Augusto Ferraz. Era mais do que uma assinatura. Era um fantasma. Ele fora meu superior, o chefe que me condenou quando denunciei o encobrimento da morte da mãe dos gêmeos. O mesmo que inventou meu erro, me expulsou do hospital e destruiu minha carreira. Eu o encarei na tela da ficha médica, sentindo o peso de cada letra gravar fogo no meu peito. Ele ainda trabalha no Conselho de Ética, comentou o anestesista perplexo. Sim, respondi, e é por isso que a história ainda não acabou. O milionário, ao ouvir o nome, perdeu a cor. Ferraz é meu sócio. Ele investe nos meus hospitais particulares. O silêncio que seguiu foi quase violento. Ele é quem controla os relatórios, as auditorias, as licenças, continuou ele, a voz falhando. Eu o interrompi. Então ele nunca quis salvar seus filhos. Quis salvar a própria reputação. Do lado de fora, os aplausos do público começavam a diminuir. Lá dentro, nas sombras, o verdadeiro inimigo voltava a respirar. Decidimos enfrentar o sistema no próprio campo de batalha, o Hospital Central. Ferraz, ao saber da cirurgia, convocou uma coletiva, tentando inverter o jogo. A doutora foi afastada por negligência grave e agora repete o mesmo erro, expondo crianças inocentes em rede nacional, dizia ele, com a calma venenosa dos que se acham intocáveis. Eu assistia à transmissão, sentada no refeitório improvisado, cercada pelos mesmos médicos que ele mandou silenciar anos atrás. Ele vai me destruir de novo, murmurei. Não, respondeu o milionário. Agora quem tem a verdade somos nós. Levantou-se, ajeitou o terno e completou. Ele tem poder, mas eu tenho algo que ele nunca teve: arrependimento. E naquele instante percebi que aquele homem, antes movido por cifras, agora se movia por fé. Quando subimos no palco da entrevista, Ferraz me olhou com o mesmo desprezo de sempre. Vejo que até o uniforme trocou, mas continua com mania de heroína. Eu sorri serena. E o senhor doutor continua com mania de Deus. O público prendeu o fôlego. Ferraz tentou rir, mas a arrogância dele soou falsa, como vidro trincando. Você destruiu uma carreira brilhante e agora quer destruir a minha? Eu o encarei sem piscar. Eu nunca quis destruir ninguém. Só quis salvar vidas. A diferença é que agora o mundo inteiro está vendo quem mentiu. O milionário ergueu a pasta do Projeto Aurora diante das câmeras. Este documento prova que ela disse a verdade. A mãe dos meus filhos confiou nela, e o senhor mentiu no relatório. Ferraz começou a suar. Essas provas não são válidas, são fabricadas. Eu me aproximei e coloquei sobre a mesa um pendrive. Aqui estão os e-mails, as ordens de manipulação de prontuários e as transferências para sua conta. Confere se a sua assinatura também é fabricada. Os repórteres se levantaram. As câmeras piscavam. O gigante desabava em público. Isso é chantagem! Gritou ele, mas a voz já tremia. Não, respondi. É cirurgia e a anestesia acabou. O salão explodiu em aplausos e eu percebi que pela primeira vez o bisturi da verdade cortava do lado certo. Ferraz foi detido na mesma tarde, enquanto a imprensa cobria tudo ao vivo. A cidade inteira acompanhava o fim de uma farsa que durou quase uma década. O milionário caminhou até mim no estacionamento do hospital. O sol se pondo atrás dos prédios, tingindo tudo com uma luz quase dourada. Você conseguiu o que ninguém teve coragem de fazer, disse ele. Não sozinho, respondi. Sem o senhor, essa história ainda estaria enterrada. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. E agora? O que vai fazer? Pensei um instante antes de responder. Continuar limpando. Mas agora, as feridas do mundo. Ele assentiu. Os meninos perguntam por você todos os dias. Senti o coração apertar. Diga a eles que logo volto. Só falta encerrar uma última pendência. Ele franziu a testa. Qual?
Eu olhei para o horizonte e murmurei: a última cirurgia é dentro da casa. Voltei à mansão à noite. Cada passo ecoava nos azulejos, como se as paredes ainda lembrassem cada lágrima, cada segredo. O cofre estava aberto, o retrato da noiva havia sido retirado, e no lugar dele restava apenas uma parede nua, fria. Sobre a mesa, encontrei uma caixa pequena com o logotipo do hospital. Dentro, uma gravação da mãe dos gêmeos. Se um dia ver isso, é porque venceu, minha amiga. Eu sabia que ia tentar salvar o que o medo destruiu. Diga a eles que sempre os amei. As lágrimas vieram sem que eu pudesse conter. A voz dela parecia viva, recente, como se estivesse ao meu lado. Prometo, sussurrei. Prometo que eles vão crescer sabendo que o amor vence até a morte. Naquele momento, a casa parecia respirar comigo, leve, como se finalmente tivesse recebido alta. Olhei em volta e percebi que as sombras tinham ido embora. Pela primeira vez, aquele lugar parecia limpo. No dia seguinte, o país inteiro falava de perdão. O hospital pediu desculpas publicamente. Meu nome foi reabilitado. A Fundação Aurora foi criada, dedicada a apoiar crianças nascidas com condições raras. Os gêmeos foram transferidos para um centro de reabilitação e, quando acordei no domingo, recebi uma mensagem de vídeo. Os dois, sorrindo, com um obrigado pronunciado em uníssono. O milionário me chamou para a cerimônia de abertura da fundação. Sem você, nada disso existiria, disse ele. Sem coragem, nada disso teria sentido, respondi. Na plateia, gente simples e poderosa aplaudia juntas. Eu respirei fundo e concluí o discurso. O que o medo destrói, o amor reconstrói. E a verdade nunca morre. As luzes se apagaram lentamente, o público de pé. E pela primeira vez em muitos anos, eu não era mais a médica caída, nem a faxineira esquecida. Era apenas alguém que limpou o pó da mentira para que o mundo voltasse a enxergar. Mas mesmo depois da verdade revelada, um último segredo ainda batia dentro daquela casa. E ninguém imaginava quem iria descobri-lo. A manhã seguinte parecia calma demais. O tipo de calmaria que antecede algo grande, como se o destino prendesse o ar antes de soltar a próxima revelação. A mansão, agora transformada em sede da fundação, recebia visitas diárias de jornalistas e voluntários. O milionário estava mais sereno, os gêmeos faziam progressos e, pela primeira vez, o som que dominava aquele lugar era o riso infantil. Ainda assim, havia algo que insistia em me chamar. Um detalhe que não se encaixava, um eco do passado que sussurrava pelos corredores como um diagnóstico esquecido. Naquela tarde, quando o último repórter foi embora, voltei à biblioteca. As paredes restauradas escondiam histórias demais, e eu sabia que onde há silêncio demais, há verdade demais querendo escapar. Passei a mão na estante e o mecanismo do painel emitiu um leve clique. Não havia mais cofre, mas havia uma nova gaveta, uma que não existia antes. Dentro, uma carta, escrita à mão com o selo do hospital. Reconheci a caligrafia de imediato. Era da mãe dos gêmeos. E ela começava com uma frase que gelou o sangue. Se você está lendo isso, é porque eles encontraram a gravação, mas não toda a verdade. Sentei-me ali mesmo no chão frio e comecei a ler. A carta explicava que o vídeo encontrado no cofre era apenas parte do plano. A mãe sabia que corria risco e, antes do parto, deixou 2 mensagens separadas, uma para o marido e outra para mim. A que estava em minhas mãos era a segunda. Eu descobri que há mais do que ganância envolvida, dizia ela. Os experimentos do hospital não eram apenas cirúrgicos. Havia interesse em estudar o caso dos meninos para criar um protocolo de patente genética. Se algo me acontecer, siga o rastro dos contratos no nome de Ricardo Moretti. Ele nem imagina o que assina. Meu corpo inteiro gelou. A mulher que ele amava tinha sido vítima não só de um erro, mas de um projeto de lucro. Levantei, trêmula, e corri para o escritório do milionário. Preciso te mostrar algo.
Ele me recebeu confuso, e quando leu a carta, o olhar dele mudou. Meu Deus, então eles me usaram também. Não, Ricardo, respondi, eles nos usaram, e o que vem a seguir vai exigir mais coragem do que a cirurgia. O documento confirmava que Ferraz e outros sócios do hospital haviam registrado um protocolo experimental com os dados genéticos dos gêmeos, sem consentimento da mãe. Usaram a influência de Ricardo para esconder tudo atrás de contratos corporativos. Eles queriam transformar a condição deles em produto. Expliquei, mostrando as cópias. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, atônito. Isso significa que ainda podem tentar reivindicar direitos sobre os meninos? Significa que vão tentar, e logo, respondi. Mas temos algo que eles não têm: transparência. Decidimos convocar uma nova coletiva, desta vez na fundação. Lá, diante das câmeras, Ricardo contou a verdade completa: a fraude médica, os contratos ilegais e o nome dos envolvidos. Assumo minha culpa, disse ele. Assumo cada erro. Mas também assumo que esta história vai mudar o país. Eu subi ao palco depois dele e completei. A ciência que desrespeita a vida não é avanço, é retrocesso. A multidão explodiu em aplausos. E pela primeira vez senti que o peso de todos aqueles anos começava a se dissolver. As semanas seguintes foram de reconstrução. A fundação cresceu, ganhou apoio internacional, e o caso se tornou símbolo mundial de ética médica. Os gêmeos, agora acompanhados por especialistas, iniciaram um novo tratamento para a futura separação segura. Eles sorriam nas reportagens e as pessoas se emocionavam com cada pequeno progresso. Mas a parte mais bonita acontecia longe das câmeras. À noite, quando todos iam embora, Ricardo sentava ao piano e tocava a música que a mãe deles compôs antes de morrer. Eu ficava ali, ouvindo, sentindo o som atravessar a casa, misturado à respiração suave das crianças. Ela está aqui, ele dizia, em cada nota, em cada riso deles. E eu acreditava. O passado finalmente estava em paz, mas o futuro era um território novo, limpo, pronto para recomeçar. O que vai fazer agora? Ele me perguntou um dia. Vou continuar curando, respondi, mas dessa vez sem jaleco e sem precisar provar quem eu sou. No aniversário de 1 ano da fundação, realizamos um evento aberto, com famílias, médicos e jornalistas. O salão estava repleto de vida. O mesmo lugar que um dia fora palco de dor, agora vibrava de alegria. Ricardo fez um discurso emocionado. A coragem de uma mulher salvou não só meus filhos, mas o melhor de mim. Eu o abracei e respondi: a coragem é contagiosa, Sr. Moretti. Os gêmeos foram apresentados ao público, risonhos, saudáveis, cada um com um pequeno colar em formato de sol e lua. Eles não precisam ser separados para provar que são únicos, disse eu ao microfone. Aplausos ecoaram. E foi ali, entre palmas e lágrimas, que percebi: minha história com aquela família não era de servidão, era de redenção. Quando a cerimônia terminou, o céu começou a chover leve, como se o mundo inteiro lavasse a alma junto conosco. E a mansão, agora chamada de Casa Aurora, tinha luzes acesas em todos os quartos, porque finalmente não havia mais nada a esconder. No fim da noite, fiquei sozinha diante da antiga parede onde tudo começou. Toquei o mármore frio, agora coberto por uma placa com uma frase simples: aqui a verdade renasceu. Fechei os olhos e respirei fundo. Conseguimos, murmurei. Lá fora, os gêmeos riam no jardim. O som deles misturava-se ao canto distante de um piano e ao farfalhar das árvores. Senti uma lágrima escorrer, mas desta vez era de paz. Eu não era mais a faxineira que limpava o chão dos outros, nem a médica que o mundo calou. Eu era apenas alguém que entendeu que às vezes é preciso cair para aprender a levantar os outros. Obrigada, Aurora, sussurrei, olhando para o céu, e o vento soprou leve, como resposta. A casa ficou em silêncio, mas era um silêncio bonito, de quem já contou tudo o que precisava. E enquanto as luzes se apagavam uma a uma, percebi que a mansão, finalmente,
dormia em paz. Porque a verdade pode até ser enterrada, mas sempre encontra uma mão disposta a limpá-la. E aí? O que você teria feito no lugar dela? Será que teria coragem de enfrentar tanta injustiça e ainda assim escolher salvar vidas? Se essa história te arrepiou, deixe o seu like agora, porque ele ajuda o canal a continuar trazendo histórias reais, cheias de reviravoltas e esperança. Aproveita para comentar aqui embaixo o que mais te emocionou e se inscreve para não perder as próximas histórias que vão tocar o seu coração. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que a verdade pode ser esquecida, mas nunca apagada, porque o bem pode até demorar, mas quando chega, transforma tudo. Nos vemos no próximo episódio. E até lá lembra, a vida sempre dá uma segunda chance para quem tem coragem de recomeçar.